A Lei Maria da Penha é uma situação parecida. Muitas vezes os juízes rejeitam a aplicação da Lei Maria da Penha, alegando que ela fere os direitos da igualdade, porque os homens não são protegidos, apenas as mulheres, na questão da violência doméstica. Então, esse juiz que entende que isso não é correto, eu creio que o melhor posicionamento é ele, então, aplicar a proteção para o homem também, que é vítima da violência doméstica, e não simplesmente rejeitar totalmente a aplicação da Lei Maria da Penha. Porque eu acho que essa saída, eu penso que esse caminho de rejeitar totalmente, ele é um caminho que não é o mais adequado. Se você não concorda porque acha que a situação é injusta, cabe a você o quê? Não rejeitar a aplicação da proteção, mas sim ampliar a proteção que a Lei Maria da Penha possa dar. Então, eu creio que é um equívoco isso aí. Eu penso que a Lei Maria da Penha é constitucional, ela protege uma minoria vulnerável, e caso aqueles entendam que os homens estão sendo desprestigiados com isso, que seria inconstitucional, que se estendam para os homens também a aplicação da Lei Maria da Penha no contexto da violência doméstica. Agora, rechaçar, simplesmente tentar, porque na verdade quando o juiz rechaça totalmente a inconstitucionalidade, ele acaba subtraindo o papel do legislativo, que ele acaba tacitamente revogando a lei. Isso não pode acontecer. O judiciário, e nós vivemos uma fase um pouco perigosa, professor Herbert, que é essa fase do ativismo do judicial. Juízes hoje estão atuando como verdadeiros legisladores. E isso não pode acontecer. Infelizmente, a tendência atual do Supremo, essa composição atual, está prestigiando isso. Mas, olha, você tem o caso concreto de governador Valadares. Nós temos 3 varas criminais, onde, em uma das 3 varas, os pedidos de defesa, os pedidos de proteção, as medidas protetivas, elas são conseguidas com uma razoável possibilidade. Você tem uma segunda vara que, às vezes, o Ministério Público consegue, às vezes não consegue, mas há a possibilidade de se conseguir. E um terceiro caso, que existe uma vara criminal aqui, onde o juiz simplesmente entende que é inconstitucional e não aceita nada da lei, que ele acha um absurdo, que é inconstitucional. Então, para você ver, isso causa uma situação muito ruim para as mulheres, porque você tem algumas mulheres que estão em abrigos, elas estão protegidas, escondidas pelo poder público para não serem assassinadas pelos seus agressores, e simplesmente nos procurou um dia desse uma advogada que trabalha num desses abrigos e falou: doutor, o que eu faço? Tem umas mulheres que me questionam, porque umas estão sendo protegidas e as outras não. Então, isso gera uma situação muito ruim. Eu creio que só há um caminho, é para o Supremo Tribunal Federal se entender o caso, e eu acho que é o caso, de se colocar a Lei Maria da Penha na pauta dos julgamentos e decidir, é constitucional ou não é. Agora, a situação de dúvida que está gerando hoje, e isso é comum no direito penal também isso é muito comum. Nós tivemos recentemente, o STJ, ele estava pendente de se entender que a agressão da violência doméstica era uma agressão condicionada à representação, ou seja, demandaria que a vítima autorizasse o Estado a agir ou não. Se o Ministério Público ou a polícia tomassem conhecimento, poderiam agir por si próprios. O STJ, até num julgado apertado recentemente, entendeu que a Lei Maria da Penha, ela era incondicionada. O Ministério Público poderia agir e a polícia também sem a representação da vítima. Já nas últimas semanas voltou atrás, passou a entender, houve uma mudança na composição do STJ, saiu um desembargador convocado, entrou outro, aí aquele julgado que era apertado mudou de sentido, e hoje o STJ recentemente entendeu que a Lei Maria da Penha é a ação penal pública condicionada, ou seja, a mulher tem que expressamente autorizar o Estado a agir para se processar. Então você vê que ainda está flutuando, a jurisprudência ela está muito tormentosa, e nós vamos, creio eu, continuar uns 5 anos ainda nesse problema ainda, até se pacificar. E com relação à questão dela ser condicionada, há possibilidade, depois de autorizado a instalação desse processo, havia uma renúncia da vítima, um recuo em relação à questão da aplicação da lei ao caso concreto? Olha, a lei expressamente determina que a vítima deva comparecer na frente do juiz para retratar a representação. Agora, eu me questiono muito quando, em alguns casos, algumas reuniões são realizadas coletivamente, onde várias vítimas se apresentam perante o juiz, é explicada a situação e o juiz acaba aceitando aquela rejeição. Eu penso que vai caminhar para se aceitar
retratação na fase policial. Eu penso que, porque se a vítima não deseja que vá para frente, raramente na justiça ela vai querer mudar a opinião dela. Certo. Doutor Lédio, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Fica aqui uma porta aberta. Em outras oportunidades, espero recebê-lo aqui para a gente poder estar discutindo outros assuntos de questão de direito. Muito obrigado. Encerramos mais um programa, Questão de Direito, e voltaremos em outra situação para tratarmos de assuntos de questão de direito.